pessoal! Para não perder o ritmo, vamos continuar nossas aulas da disciplina de termodinâmica do curso de Engenharia Mecânica. E nessa aula, vamos falar sobre propriedades de uma substância pura, junto com a análise de diagramas de pressão-volume e temperatura-volume. A definição de substância pura nada mais é que aquela que possui composição química invariável e homogênea. Pode estar em mais de uma fase. Uma forma simples de demonstrar isso é exemplificando, mostrando aqui à esquerda a água líquida mais água no estado sólido, como podemos ver. Sendo assim, temos apenas uma substância que se encontra em mais de uma fase. Já à direita, temos uma mistura de água mais óleo, pois temos duas substâncias e, nesse caso, é heterogênea, pois se encontra em mais de uma fase. Como nós já falamos anteriormente, pelo postulado de estado, para substâncias simples compressíveis, um estado é definido por duas propriedades intensivas independentes. Então, é possível determinar medições de volume específico, temperatura e pressão para vários estados de equilíbrio termodinâmico e representá-los através de diagramas de fases. O diagrama de fase, ou carta termodinâmica, mostra as condições de equilíbrio entre as fases termodinamicamente distintas de uma substância. Existem diferentes tipos de diagramas. Os tridimensionais, como a gente pode ver aqui, você pode fixar uma das variáveis para transformar o sistema em bidimensional, como podemos ver aqui, aqui ou aqui. Dependendo do sistema, podemos fixar para obter os diagramas temperatura-volume específico, pressão-temperatura ou pressão-volume específico. Então, um exemplo de diagrama bidimensional é o pressão-volume, como podemos ver. Outro exemplo de diagrama bidimensional é o que a gente vê a relação de pressão e temperatura. Esses diagramas bidimensionais são os modelos mais comuns e demonstram os pontos de mudança dos estados líquido, sólido e gasoso de uma substância. Cada curva diz respeito a um ponto onde a energia leva a uma mudança de estado e as áreas onde as mudanças ocorrem podem ser chamadas de limites de fase ou de contorno. Aqui estamos mostrando os diagramas pressão e volume específico e temperatura-volume específico. Porém, estamos mostrando apenas a mudança de fase líquido-vapor. Então, temos as regiões bifásicas líquido-vapor, como podemos ver, onde os dois estados físicos diferentes convivem em um mesmo sistema em equilíbrio. Temos a curva sino, aqui, que limita esta região de saturação líquido-vapor, e o pico dessa curva é chamado de ponto triplo ou ponto de inflexão, onde a pressão e temperatura deixam de ser independentes e os estados de vapor e líquido saturado podem coexistir. Lembrando aqui que cada substância tem seu diagrama e valores específicos, porém no curso iremos trabalhar muito com os diagramas e valores tabelados para a água. Para o diagrama pressão-volume específico, temos as curvas de temperatura constante, como podemos ver. E o termo de pressão de saturação designa a pressão no qual ocorre a mudança de fase. A mesma analogia podemos fazer para o diagrama temperatura-volume específico, onde temos as curvas agora de pressão constante e o termo temperatura de saturação é designado para a temperatura que ocorre a vaporização a uma dada pressão de saturação. Podemos ver agora cada região desse diagrama bidimensional. De A a B, temos a região de líquido comprimido ou subresfriado. Caso a temperatura do líquido seja menor do que a temperatura de saturação em uma dada pressão, ela é chamada de líquido subresfriado.
Caso a pressão do líquido seja maior que a pressão de saturação a uma dada temperatura, ela é líquido comprimido. Já no ponto B, se a substância existe como líquido a temperatura e pressão de saturação, ela é líquido saturado. De B a C, temos a região de saturação, que falamos anteriormente, onde ocorre a mudança de fase, e a região bifásica líquido-vapor. Já no ponto C, quando uma substância existe como vapor na temperatura de saturação, ela é chamada de vapor saturado. Já de C a D, quando a temperatura do vapor é maior que a temperatura de saturação, ele é chamado de vapor superaquecido. De forma geral, as propriedades das substâncias puras simples são dadas através de tabelas termodinâmicas e vistas nos gráficos termodinâmicos. Para a utilização destas tabelas, iremos aprender com mais detalhes em aulas posteriores. Para a mistura bifásica no nível de saturação, uma importante propriedade intensiva pode ser analisada. O título de vapor é a razão entre a massa de vapor e a massa total da mistura, dada pela massa de vapor mais a massa do líquido, como podemos ver. E é através dessa propriedade que iremos avaliar as demais propriedades dentro da região de saturação. Um exemplo é o cálculo do volume específico dentro da região de saturação. Então, vamos fazer essa análise. Vamos analisar primeiramente o cálculo do volume total, que é dado pelo volume do vapor mais o volume do líquido. Como essas são propriedades, o volume é uma propriedade extensiva, podemos reescrever como massa vezes o volume específico. Então, vamos fazer a análise do volume específico. O volume específico total é dado pelo volume total sobre a massa total. Com isso, nós temos isso aqui, sendo que a massa total é dada pela parcela de líquido mais a parcela de vapor. Então, vamos reescrever isso aqui. Com isso, nós temos que o volume específico pode ser dado pelo título vezes o volume específico do vapor mais 1 menos o título vezes o volume específico da parcela líquida. Uma outra forma de reescrever essa equação é colocando o título de um lado e os volumes, as parcelas de volumes específicos do outro. Correto? Podemos fazer essa mesma análise para outras propriedades dentro da região de saturação, como, por exemplo, para a energia interna e para a entalpia. E iremos fazer isso nas próximas aulas. Vamos falar agora de duas propriedades muito importantes nas nossas aulas. A entalpia é uma importante grandeza de energia no sistema termodinâmico e foi inicialmente definida como uma função auxiliar por Josiah Gibbs. É particularmente útil na compreensão e descrição de processos isobáricos. Então, considerando a primeira lei da termodinâmica, vamos fazer o seguinte. Temos a primeira lei da termodinâmica, o calor trocado entre o estado 1 e o estado 2 é igual à diferença da energia interna
mais o trabalho trocado nesses estados, correto? O trabalho trocado, ele pode ser dado pela integral PDV. Considerando pressão constante, o trabalho entre o estado 1 e o estado 2, ele é dado por P V2 menos V1, correto? Então, a primeira lei pode ser reescrita como U mais PV do estado 2 menos U mais PV do estado 1. Esse U mais PV é a nossa entalpia, onde o H é o U mais PV. A entalpia é uma propriedade extensiva. Se é uma propriedade extensiva, podemos reescrever a entalpia específica como H sobre a massa, que é igual a U mais PV, ou seja, energia interna específica mais pressão vezes o volume específico. Há uma confusão em torno do conceito de entalpia, se referindo como sendo calor ou energia. Essa visão equivocada vem comumente da igualdade da variação de entalpia entre o calor trocado para processos isobáricos, como a gente verificou matematicamente no slide anterior. Então, de forma simples, podemos definir a entalpia nesse esquema aqui, como a gente pode ver, como uma função termodinâmica através do qual pode calcular o calor quando o processo é isobárico. Uma outra propriedade que vamos verificar é o calor específico. O calor específico é definido como sendo a quantidade de calor necessário para elevar a temperatura de uma unidade de massa da substância em 1 grau. Em geral, isso depende de como o processo é executado. Um exemplo simples, como a gente está vendo aqui, de como demonstrar o conceito de calor específico é o contraste da água e da areia quando vamos à praia. Nessa situação, podemos verificar que a temperatura da areia está maior que a temperatura da água. Isso ocorre pois o calor específico da areia é menor que o calor específico da água. Logo, a quantidade de energia necessária para aquecer a areia é menor e seu aquecimento ocorre mais rápido. Então, temos a concepção física do calor específico. Vamos interpretar isso em termos matemáticos. Então, para isso, vamos colocar a primeira lei da termodinâmica na forma diferencial. Então, na forma diferencial, temos que dU, calor trocado, menos PDV. Podemos reescrever isso aqui, calor trocado, dU mais PDV. Em termos matemáticos, a quantidade de calor necessário para elevar a temperatura de uma unidade de massa da substância em 1 grau pode ser reescrita dessa forma aqui. Estou colocando a derivada parcial, porque podemos depender da temperatura, da pressão e do volume específico, dependendo do processo. E como sabemos que o calor específico depende do processo, vamos avaliar para os dois casos que nós temos como volume constante ou pressão constante. Para o primeiro caso,
a volume constante, nós temos o calor específico a volume constante, correto? Então, quando avaliamos a primeira lei a volume constante, nós vemos que o trabalho é igual a zero. Então, a troca de calor é igual à variação da energia interna. Com isso, podemos reescrever o calor específico a volume constante como du dt. Como é uma propriedade extensiva aqui, podemos colocar em função da energia interna específica. Lembrando que isso aqui é feito a volume constante, correto? Podemos fazer a mesma análise à pressão constante. Nesse caso, estamos analisando o Cp. A fórmula é a mesma. Lembrando que estamos usando diferencial inexato para o calor, porque ele depende do processo. Então, é uma função de linha. Pressão constante. Nesse caso, quando analisamos a primeira lei, aqui, vemos que para a pressão constante, o calor é igual à variação de entalpia. A entalpia também é uma propriedade extensiva, então podemos reescrever como a entalpia específica, e nesse caso é a pressão constante. Pode-se perceber, por essas duas análises, que o calor específico é uma propriedade intensiva que relaciona diretamente a variação de temperatura com a variação de energia de um sistema. Portanto, o calor específico é uma característica absoluta de cada substância. Podemos ainda fazer uma nova definição, que é a definição da razão de calor específico, como sendo um K, Cp, Cv, sendo que Cp é maior do que Cv, porque se a gente fizer essa análise, a entalpia é maior do que a energia interna, porque a entalpia é dada por U mais PV, então Cp é maior do que Cv, então esse K é maior do que 1, correto? De forma geral, Cv é uma função do volume e da temperatura, enquanto Cp é uma função da pressão e da temperatura, por isso estamos usando as derivadas parciais. Com isso, pessoal, terminamos nossa aula por aqui. Na próxima aula, veremos como aplicar de forma detalhada as tabelas termodinâmicas. Então, fique ligado para as próximas atualizações do nosso canal e mantenha o foco.